muitos de nós nos perguntamos se o que vemos na tela do cinema é fruto da mera e espontânea criatividade do homem, ou se houve alguma fonte de inspiração na vida real para transformar uma história em produção cinematográfica. Sendo então, será que houve mesmo uma guerra, ou ao menos alguma rixa entre vampiros e lobisomens no passado, servindo de inspiração para filmes, séries e obras literárias? Será que essas coisas desconhecidas residem em nossa realidade e permanecem misteriosas ainda hoje? É o que veremos a seguir nas palavras de alguém que, mesmo no anonimato, nos trouxe um relato surpreendente. Olá, quem vos fala é uma pessoa autorizada a relatar esse ocorrido por um descendente direto de Fenrir, nosso rei absoluto. Hoje vos trago um breve relato sobre uma guerra que há muitos anos aconteceu e determinou que muitos da humanidade pudessem hoje existir. Nossa existência na Terra é muitíssimo antiga, datada dos primórdios dos tempos, mas esse é um assunto à parte desse caso. O que venho relatar é sobre a guerra brutal que aconteceu aqui mesmo na América do Sul. Mas antes vou me identificar. Sou um ser de uma raça que para muitos não passa de uma lenda, mas sou sim real, um lobisomem, oráculo, lobo de raça pura. Nossa missão é defender secretamente a raça humana contra todo o mal que existe. E nesse mal existia um perigoso clã oriundo da Ásia e da Europa, demônios bebedores de sangue, mais conhecidos como vampiros. Esses vampiros, diferente do que o cinema mostra, não são tão mocinhos e podem ser bem cruéis e ameaçadores aos seres humanos. Essa raça sanguinária chegou ao Brasil junto com as esquadras de cortes europeias na época da escravidão, início da modernidade, e passaram a fazer morada nas regiões Norte e Nordeste, sempre em pequenos vilarejos afastados de centros urbanos, e ali mantinham suas atividades. Muitas pessoas foram escravizadas por esses magnatas tiranos e demoníacos, e tiveram suas vidas ceifadas sempre que a sede pelo sangue humano falava mais alto. Uma vez que eram escravos, não tinham a quem recorrer e reclamar. Depois que a escravidão foi abolida por volta do ano de 1888, outras pessoas mais vulneráveis, como pobres aldeões, se tornaram suas vítimas. Infelizes eram as pessoas que caíam nas garras deles e algum tempo depois de usadas eram descartadas e devoradas. Assim, os vampiros estabeleceram um reino de terror que durou muitos anos. Vendo o desespero da raça humana, o Senhor nosso Rei reuniu nosso conselho de lobos e, para o bem e felicidade da raça humana, declarou guerra aos vampiros. No ano de 1990, explodiu uma guerra entre os clãs mais poderosos da Terra e se encerrou em 1994 com a vitória dos lobos, com melhoras sensíveis para a raça humana e destruição dos clãs dos demônios vampíricos. As pessoas foram então libertas daquela vida de horrores. Foi uma batalha bastante disputada entre ambos os lados, mas infelizmente muitos lobos morreram abatidos na guerra ou foram contaminados. Dessa contaminação surgiram lobisomens estranhos e perigosos que anos mais tarde vieram a se mostrar hostis aos seres humanos
por conta desse hibridismo com demônios. Durante as batalhas, muito sangue foi derramado nas selvas, pois as lutas normalmente aconteciam em locais de mata distante dos olhos curiosos das pessoas. Mas depois de alguns anos de luta, os lobos derrotaram a linhagem vampírica e os seres humanos puderam viver sem mais servirem de gado para alimentar esses demônios. A guerra chegou ao fim na primeira metade dos anos 90. Contudo, o mais triste é que hoje em dia muitas pessoas nos veem como inimigos, pois vejo relatos falando mal da nossa espécie, sendo que salvamos a humanidade por tão pouco. A mídia e as outras histórias na internet têm difamado bastante os lobisomens. Atualmente, ainda levo uma vida de homem e fera. Ando, respiro, corro pelas matas e também lugares onde as pessoas sequer pensam que existimos. Uivo para a lua e permaneço como guardião. Boa noite, galera fissurada pelo sobrenatural. Sejam todos bem-vindos ao canal Oráculos do Sobrenatural. Obrigado por acompanharem o nosso especial de Halloween. E agora, como prometido, vamos aos salves. E os salves de hoje vão para Márcio Matoso, Ed França, Cristiane Neive, Brenda Lilian e Lobo do YouTube. A todos um ótimo dia de Todos os Santos e até a próxima!